Olá pessoal, tudo bem? Para a gente finalizar o nosso assunto sobre Mesopotâmia, né, vamos falar aí de algumas curiosidades, algumas heranças culturais que esses povos da Mesopotâmia nos deixaram, né? Então a gente começa falando aí dos babilônios, né, em que eles desenvolveram bastante a astronomia, né, a observação dos astros, dos planetas, e isso propiciou que eles construíssem, né, calendários mais detalhados, mais divididos, né? Então eles são um dos primeiros povos que dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em dias, né? E chegaram inclusive a a divisão, né, das horas, minutos e segundos. Então, eles não eram tão precisos quanto nós somos hoje, né? A precisão dos relógios, né? Meridiano de Greenwich, os fusos horários, né? Eles ainda não chegaram a tanto, mas, né, em se tratando de uma civilização milenar, né, a contribuição deles foi bem significativa, tá? Outra coisa interessante, né, na matemática, tá, que eles usavam no dia a dia, principalmente para o comércio, né, a contabilidade comercial, né, a compra, venda, troca, né, o censo das pessoas, né, a colheita. Então isso trouxe, essa necessidade trouxe esse desenvolvimento da matemática, certo? Outra coisa também na medicina, né? Então, antigamente, assim, a medicina no princípio, né, era muito, eu acho, né, meio que adivinhação, né? Se naquela época choveu, né, se deu um trovão, se um boi morreu no pasto, se um pássaro voou, tudo eles achavam que influenciava. E eles começam a observar muito, né, essa questão do sintoma, né, causa e efeito, né, a febre, o machucado, a infecção, o corte, né, determinadas doenças que são cíclicas, né, que todo ano aparecia, né, que de repente uma epidemia, eles começam a fazer essas observações, que são os primeiros passos da medicina. Isso também é importante, né, registrar, tá certo? A escrita cuneiforme, que nós já falamos, né, é, é um marco, né, na história, né, divide a pré-história da história, a invenção da escrita, né, foi uma invenção dessa época, tá certo? E na literatura, os relatos, né, desse aventureiro chamado Gilgamesh. Ele era um herói, né, que os livros contam, né, das aventuras. Ele viajou por aquela região da Mesopotâmia, né, se envolveu em guerras, né, conheceu reis, rainhas, né. Então assim, era uma forma, né, deles explicarem como é que as coisas existiam. Então eles criaram a história do Gilgamesh, né, que ele passeava pelos lugares nos momentos em que aconteceram, né, catástrofes, tragédias, guerras, né, um governo de um imperador muito importante. Ele sempre estava passando por ali. Então também é uma fonte histórica muito grande, muito importante da época, tá? O Código de Hammurabi, né, que foi o primeiro código de leis escritas que nós temos conhecimento. Até então as leis eram orais, né? Então o Hammurabi, baseado, né, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era um código, não era um código de justiça, né? Ele era um código de vingança, tá? Então, mas depois disso outros povos também foram copiando, né? Foram avançando nessa questão do escrever as leis. Vale o que está escrito, né? Por isso que hoje a nossa legislação é bem complexa, né? Então nós temos Código do Consumidor, né? Constituição, CLT, que é relacionado aos trabalhadores, né? Tudo é registrado. Todas as leis, tudo que pode, que não pode, tudo está escrito. E a gente interpreta o que está escrito. Começou aí com
o Hammurabi, tá? O Código do Hammurabi, ao todo, né, ele chegou a ter 282 leis, que falavam de tudo um pouco, né? Então, sobre comércio, herança, direito da mulher, família, escravidão, né? Então eles tentaram, com esse código, abarcar todas as possibilidades possíveis, né? De algum problema, como é que seria resolvido, né? Lembrando que eles praticavam o princípio da vingança, né? O mal que você fez para outra pessoa, você vai sofrer ele como punição, tá certo? Um exemplo aí do Código de Hammurabi, né? Um exemplo prático aí, no artigo 25. Se um construtor edificou uma casa para um Avilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto, né? Então, se você fez alguma coisa que causou a morte da pessoa, você vai morrer. Se você feriu, você vai ser ferido. Se você causou um prejuízo, você vai ter um prejuízo também. Então, é um princípio, né, da vingança, tá certo? Na arquitetura, né, assim, os grandes palácios, templos, né, os zigurates, né, então isso eles também capricharam bastante, né, nessa construção, tá certo? E eles tinham também, né, os templos, eles eram centro político, era um centro religioso, né? Alguns eram locais de sacrifícios para os deuses na parte mais alta do templo. Então eles tinham multiusos, tá? E usos importantes, tá certo? A gente também pode destacar aí os jardins suspensos da Babilônia, né? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo, muito falada, né? muito comentada, né? Que nada mais era do que, né, um palácio com nos seus telhados, né, eles tinham plantas, né, eles eram jardins plantados nos telhados do palácio, né. Hoje a gente consegue ver em várias construções esse conceito, né, o conceito do telhado verde é muito comum hoje, mas na época era algo assim fenomenal, né, chamava a atenção. Então a gente tem aí algumas representações, né, algumas ilustrações do que teria sido esse palácio, né, chamado de Jardins Suspensos da Babilônia. E a Torre de Babel, também uma construção, ela é relatada também, ela é citada na Bíblia, né, e uma construção que seria para abrigar os diversos povos que falavam línguas diferentes na região. Então seria um centro onde essas pessoas se reuniriam, tá? Não se tem muita comprovação científica, né? Restos, provas históricas, né? De que tenha existido realmente a Torre de Babel, né? Mas nós temos as descrições que aparecem nos livros e na Bíblia cristã também tem esse relato da Torre de Babel, tá certo? E para a gente fechar aqui, os deuses, né? A maioria dos povos da Mesopotâmia eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses e cada deus com um tipo de poder, um tipo de área, né, que ele atuava, tá? Então, Ishtar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. O deus Marduk, né, era o deus protetor da cidade da Babilônia. O deus Enlil era o deus do vento e das chuvas também. O deus Shamak, né, o Shamash, depende um pouquinho da pronúncia, né, seria o deus do sol deles. E o deus Anu, o deus do céu. Eu acho que era o mais popular, vamos dizer assim, era o deus Anu. Certo? Então era isso aí. A gente encerra aí o assunto da Mesopotâmia com essas contribuições que os povos deixaram para a gente. Tá certo? Muito obrigado, um bom dia e até a